linear, exponencial e sequência temporal, ambas para fazer análises preditivas, as quais vou utilizar nessa videoaula. Análise de classificação com as funções árvore de decisão e regressão logística, para classificar, por exemplo, candidatos com maior probabilidade de adquirir determinado produto ou utilizar determinado serviço. Agrupamento de itens semelhantes, para agrupar meus clientes por um determinado perfil, por exemplo, por faixa salarial, faixa etária, escolaridade, separando assim em grupos com características semelhantes, para que você possa decidir como atuar estrategicamente em cada grupo. Por último, análise de associação que permite identificar itens com relacionamento frequente, por exemplo, para análise de cesta de mercado, onde produtos distintos são adquiridos na mesma compra, criando uma correlação entre eles. Vamos iniciar criando uma regressão linear. Portanto, avançar. Escolher a métrica dependente que será a métrica que desejo prever. Por exemplo, a mesma receita analisada no relatório do BI. E também preciso escolher a métrica independente. Nesse caso, vou utilizar o índice do mês, que vai classificá-lo de forma sequencial, desde o primeiro até o último registro do relatório. Isso se faz necessário para a fórmula desse algoritmo. Avançar. O próximo passo é escolher o nome da métrica preditiva. Por exemplo, 4.previsão linear da receita. E clicar em concluir. A métrica de treinamento irei chamar de 2.métrica de treinamento regressão linear. Salvar. Pronto. A métrica de treinamento foi criada. O terceiro passo é criar um relatório de treinamento, no qual vamos utilizar o atributo mês, a métrica de treinamento e executar, para que a métrica preditiva seja gerada a partir dessa métrica de treinamento, criando automaticamente o quarto passo. Como vocês podem ver nessa mensagem, a métrica de previsão foi criada com sucesso. Basta clicar em OK, salvar e fechar este relatório como 3.relatório de treinamento. Aqui está a métrica preditiva, criada pela métrica de treinamento na mesma pasta dos demais objetos. O quinto e último passo é criar o relatório de análise. Novamente com o atributo mês, a métrica de receita vinda do Data Warehouse, e agora acrescentando a métrica de previsão linear da receita. E então executar no modo planilha e gráfico, no tipo de gráfico linha vertical. Agora vou redimensionar a tela e então formatar este gráfico. Para visualizar os 48 meses, ou seja, de 2012 a 2015, formatar o eixo categoria, rótulos dos eixos, fonte e rotação 90 graus para facilitar a visualização dos meses. E para finalizar a formatação em sequências na métrica preditiva, remover os marcadores da linha. Note que a linha referente à métrica preditiva não contém mais os pontos. Para encerrar, precisamos alterar o tipo de associação da métrica para Alter. No menu Dados, opções de dados do relatório, tipo de associação e na métrica preditiva selecionar Alter. OK.
Caso você esteja utilizando o Access como Datawarehouse, como nessa demonstração, precisará de uma configuração adicional. No menu Dados, em Propriedades de VLDB, Associações, Join Type, alteramos para Associação 92. Salvar e fechar. Pronto. O ano de 2015, onde não temos dados da receita, já aparece em nosso relatório com os resultados previstos. Com essa análise, podemos concluir que a previsão é de um crescimento contínuo linear da receita no ano de 2015, de acordo com os dados históricos nos quais a métrica preditiva foi treinada. Adicionalmente, podemos analisar o modelo preditivo gerado por esta métrica. Basta clicar com o botão direito sobre a métrica preditiva e exibir modelo. Em exibir, podemos verificar a fórmula gerada pelo algoritmo de regressão linear. Em informação, podemos ver os detalhes do modelo, como o nome da função utilizada, por exemplo. Em qualidade, o principal indicador é o R2, onde ele nos mostra a probabilidade de acerto na previsão gerada pela métrica, que nesse caso é de 91,2%, que é considerada uma métrica bastante assertiva. Em gráfico, podemos verificar o quanto a linha vermelha se aproximou da linha verde. Então, pela proximidade das linhas, prova-se sua qualidade. Em PMML, podemos exportar este modelo para uma ferramenta terceira de mining, por exemplo. Em variáveis, podemos fazer um estudo mais detalhado a respeito dos parâmetros da função. Em simulação, podemos simular clicando neste botão. Um período maior no qual o relatório está apresentando. Por exemplo, aqui estamos visualizando mais um ano, além do apresentado no relatório. Podemos entender assim que no final de 2016 estaremos com uma receita aproximada de 1.350.000. Podemos ainda fazer outras verificações de modelo. Vou fechar. E neste mesmo relatório, acrescentar uma outra métrica preditiva utilizando outro algoritmo. Então, vou fechar, salvar o relatório atual como 5.relatório preditivo. Criar uma nova métrica de treinamento. Porém agora utilizando a regressão exponencial, cujo modelo será mais assertivo caso seus dados venham crescendo exponencialmente. Então, vamos escolher as mesmas variáveis, métricas de receita e índice de mês. Avançar. Alterar o nome da métrica preditiva a ser gerada para 4. Previsão exponencial da receita. E concluir. A métrica de treinamento podemos chamar de 2. Métrica de treinamento regressão exponencial. Salvar. O próximo passo, como já visto, é colocar a métrica de regressão exponencial no mesmo relatório de treinamento. Então, executá-lo para que a métrica preditiva seja gerada. Ok. Salvar e fechar. Pronto. A métrica previsão exponencial da receita foi criada. Então, basta adicioná-la no relatório preditivo e executá-lo como planilha e gráfico.
Para melhor visualização, vou apenas formatar o gráfico, removendo os marcadores da linha. Então, para uma previsão mais otimista, poderíamos prever os dados utilizando a métrica preditiva exponencial. E para finalizar a nossa demonstração, vamos criar a última métrica de treinamento. Ainda dentro da previsão numérica, porém agora de sequência temporal, onde o primeiro passo é escolher o número de períodos para identificar uma sazonalidade. Por exemplo, vou escolher 12 meses, que representa um ciclo de um ano nessa sazonalidade. E aqui escolher as mesmas métricas como variáveis, receita e índice do mês. Avançar e alterar o nome da métrica preditiva a ser gerada para previsão sazonal da receita. Concluir. A métrica de treinamento podemos chamar de métrica de treinamento sequência temporal. E então, seguir os mesmos passos anteriores, colocando a métrica de sequência temporal no relatório de Então, como podemos ver, essa previsão é a que mais se aproxima dos dados históricos, portanto com maior probabilidade de acerto futuro. Mas temos 3 métricas preditivas na mesma análise para poder escolher. Para concluir esta videoaula, já que utilizamos apenas 3 funções de demonstração, é importante comentar que existem várias outras funções disponíveis, já incorporadas à ferramenta, não somente de mining, mas também, como podemos ver em objetos do esquema,